Continuamos comprometidos com a investigação e em garantir justiça para cada uma dessas mulheres. Um suspeito de ser serial killer está atrás das grades no Oregon, e os familiares das mulheres que ele é acusado de assassinar são uma grande parte do motivo disso. As coisas que aprendemos enquanto estávamos nas ruas, são muito sombrias. Eu converso com Diana Allen sobre sua filha, Charity Perry, como Jesse Lee Calhoun foi capturado e as perguntas que ainda permanecem. Eu sou Angela Levy e este é o Crime Fix. Morgan é o maior escritório de advocacia de lesões pessoais dos Estados Unidos da América, porque defende seus clientes e vence nos tribunais. O escritório conta com mais de 1.000 advogados e já recuperou 25 bilhões de dólares, atendendo mais de 500 mil clientes nos últimos meses. Uma cliente na Flórida recebeu 12 milhões de dólares quando a seguradora ofereceu apenas 350 mil dólares. Na Pensilvânia, outra cliente ganhou 26 milhões de dólares. Isso foi 40 vezes a oferta da seguradora Morgan, e Morgan facilita muito lutar pelo que você merece. Você pode até mesmo iniciar uma reivindicação pelo seu celular. Então, se você se machucar, pode iniciar uma reivindicação em forthepeople.com/crimefix. Clique no link abaixo ou escaneie o QR Code na tela. Famílias das jovens assassinadas acreditam que o homem preso no Oregon seja um serial killer. Em 2023, surgiram temores de que um homem rondava as ruas em busca de mulheres vulneráveis para atacar. E as famílias dessas jovens iniciaram uma espécie de investigação própria. Você vai ouvir o relato de uma delas em breve. Entre fevereiro e junho de 2023, 6 corpos de mulheres foram achados num raio de 160 quilômetros de Portland. Kristen Smith foi a primeira vítima, encontrada em 19 de fevereiro de 2023. Joanna Speaks também foi assassinada. O corpo dela foi achado em abril de 2023. Bridget Webster sumiu em março e seu corpo foi achado em 30 de abril. No final de abril de 2023, encontraram o corpo de Charity Perry. Em maio, encontraram o de Ashley Real. As 5 mulheres, queridas por suas famílias, estavam vulneráveis devido a problemas mentais ou vícios. Elas ficaram conhecidas como as 5 de Portland. Jesse Lee Calhoun está preso desde 2023. Em julho daquele ano, a polícia apontou uma pessoa de interesse nos 5 assassinatos, mas só a revelou publicamente em maio de 2024. Mas há dúvida se Jesse Lee Calhoun deveria estar nas ruas em 2023. Jesse Lee Calhoun já tinha condenações por roubo e furto. Ele começou a cumprir 4 anos de prisão em 2019 por essas acusações, mas foi beneficiado por clemência em 2021, devido ao bom comportamento e ao trabalho como bombeiro prisional nos incêndios de 2020, segundo a Fox 12, Oregon, outra governadora, revogou essa clemência em 2023. Quando ficou claro que Calhoun era suspeito dos homicídios, ele passou a ser acusado de matar 4 das 5 vítimas em Portland. Promotor em coletiva de imprensa em 2025. Estamos aqui hoje para anunciar que o grande júri indiciou Jesse Calhoun pelo assassinato de Kristen Smith em 20 de novembro de 2022. Como sabem, o Sr. Calhoun já está acusado de matar Charity Perry, Joanna Speaks e Bridget Webster entre março e abril de 2023. Esta acusação acrescenta 2 acusações adicionais: homicídio em 2º grau e abuso de cadáver em 2º grau. A promotoria afirma que Kristen Smith foi a primeira vítima de Jesse Lee Calhoun, assassinada em 20 de novembro de 2022. Melissa, a mãe dela, falou na coletiva de imprensa. Como muitos de vocês já sabem, esta é minha outra filha, Hailey, que esteve ao meu lado o tempo todo. Pesadelo todo. Montanha-russa. Desculpem, estou muito emocionada. Mantive-me forte e fiz tudo para salvar minha filha. E foi simplesmente insuportável descobrir. Cheguei tarde e precisei de ajuda para achá-la. Fiz tudo o que pude para obter respostas, lutar e buscar.
Não teria conseguido nada disso, nem sobreviver a cada dia sem minha família e minha filha. Sem meus amigos. Amigos que não se importavam com o destino ou o que fazíamos. Só íamos, procurávamos e pendurávamos cartazes. Quero agradecer a todos pelo apoio, pelo carinho e por manterem o nome e a memória da Kristen vivos, sem deixar que ela seja esquecida. Agradeço às famílias das outras vítimas por ficarem ao meu lado o tempo todo. Buscamos, lutamos e nunca desistimos juntas. E por continuarem ao meu lado, mesmo após Jessica Calhoun ser indiciado. Pelos seus 3 entes queridos e Kristen não estava, vocês estão aqui comigo hoje. Enquanto Melissa Smith falava, dava para perceber que ela temia que acusações talvez não fossem feitas no caso da filha dela. Já se passaram 898 dias angustiantes desde que descobri. Kristen Smith estava morta. Então, em 17 de maio de 2024, no ano passado, a polícia afirmou que Jessica Calhoun foi indiciado pela morte de 3 das 5 garotas. Não consigo explicar a dor agonizante que senti naquele dia, ao saber que Kristen não era uma dessas garotas. Eu permaneci firme junto com as outras famílias e fiquei feliz que elas conseguiram suas respostas. Rezei todos os dias para que esse momento chegasse para nós. Já se passaram 445 dias desde a primeira acusação das 3 garotas. 445 dias ainda lutando com as famílias das outras vítimas. Sempre acreditei que conseguiria justiça para Kristen e confiei nos meus pais. Eu nunca perdi a esperança. Eu também lutei por respostas. Eu sempre dizia para Kristen enquanto ela crescia, nunca desista. Você também. Eu nunca desisti. E eu nunca vou desistir. Agradeço a todos que não desistiram desse caso. Minha família, amigos e principalmente quem jamais esqueceu dessas 5 mulheres. Nossa família e anjos foram levados cedo demais. As 5 de Portland nunca serão esquecidas. Kristen Smith, de 22 anos, foi assassinada. Sua mãe contou no Facebook que passou 4 meses procurando a filha antes de saber do crime. Jessica Calhoun já era acusado pelo assassinato de Charity Perry. Joanna comenta, e Bridget Webster, promotora do caso, abordou a acusação de homicídio na morte de Kristen Smith. A nova acusação contra o Sr. Calhoun é um marco significativo no caso. Queremos reconhecer a força e a paciência que a família de Kristen Smith demonstrou durante todo esse processo. Kristen tinha 22 anos quando morreu. Faz quase 2 anos e meio que encontraram seus restos mortais. Reconhecemos que a incerteza sobre possíveis acusações e o momento delas tem sido muito difícil para a família. Somos gratos pela confiança e paciência deles, assim como pela confiança e paciência de todas as outras famílias afetadas. Quero deixar muito claro, ainda temos um longo caminho pela frente. O julgamento está previsto para acontecer em 2027 e temos muito trabalho a fazer até lá. Mantemos o compromisso com a investigação e a justiça para todas essas mulheres. Obrigada pelo tempo de vocês. 2027 deve parecer uma eternidade para as famílias de Kristen, Joanna, Charity e Bridget. Jessica Calhoun está sob custódia há algum tempo? Não podemos compartilhar detalhes por ser uma investigação em andamento. Desde o início, nossos detetives estavam totalmente comprometidos em descobrir a verdade. Nos últimos 2 anos e meio, este caso exigiu trabalho incansável, muitas horas e dedicação total. Nossos investigadores seguiram todas as pistas, revisaram as evidências e acompanharam os fatos até o fim. E nosso trabalho está longe de terminar. Resta saber se haverá acusações no assassinato de Ashley Real, já que ninguém foi acusado até agora. Posso apenas dizer que esse é um caso extremamente importante para nós.
É um caso que está atualmente sob investigação. Seguimos investigando o caso em parceria com o Ministério Público e o Departamento do Xerife do Condado de Clackamas. Quero chamar Diana Allen. Ela é a mãe de Charity Perry e tem esperado por muito tempo por respostas sobre a morte da filha. Diana, obrigada por aceitar conversar comigo. Como você está? Depende muito de cada momento e dia. Parece que vai e vem, estou bem melhor do que no começo. No começo surgiram muitos problemas médicos e eu sei que muitas outras famílias também passaram por essas dificuldades. Só por enfrentar o luto e a perda da filha. Sim, e então, a perda de um ente querido é tão impactante e especialmente quando é seu filho. Mas então, as coisas que aprendemos enquanto estávamos nas ruas, são muito sombrias e aprendemos isso. Esse julgamento vai ser muito feio e eu acho que isso só piora ainda mais, além do tempo que vai levar até o julgamento. Tem tantas respostas que você quer saber, eu nem sabia em que dia minha filha morreu. Eles têm certeza que foi 8 de março, mas não sei por que tanta convicção nessa data, e não vou saber. Até 2027, ou se adicionarem mais meninas, esse prazo pode continuar sendo adiado. Então, talvez eu só saiba em 2028. Mesmo essas respostas, e enquanto elas ficam ali na sua cabeça, como você para, lamenta e segue com a sua vida quando esses buracos estão lá, Né? Eles não conseguem confirmar a data de 8 de março por causa das evidências que coletaram. É por isso que eles não conseguem te dizer com certeza que foi quando a Charity faleceu? Então o detetive me disse que ele tem certeza que é 8 de março e eu realmente verifiquei. O olhar nos olhos dele, sabe, é muito reconfortante. Eu tenho tanta confiança no raciocínio deles, mas eles não me contaram porque eles têm tanta certeza. No início, eles estavam tão certos. Foi Abril que eu coloquei Abril na lápide ou no marcador dela. Sabe, E foi algo muito importante para mim querer saber que dia eu deixei essa parte do marcador dela em aberto. Então agora eu tenho que voltar e colocar março, e quando eu souber com certeza qual é a evidência, também tenho que acrescentar que é 8 de março. Hum, você disse que te falaram que o julgamento, a coisa toda, vai ser muito pesada. E quero dizer, estamos lidando com alguém. Eu até odeio usar o nome, mas Jesse Lee Calhoun, que é acusado de assassinar várias mulheres jovens. Quero dizer, essas são filhas e irmãs de alguém, então só posso imaginar o que vai acontecer durante o julgamento. Eles te deram alguma dica sobre o que vamos descobrir? Porque, quero dizer, esse cara foi solto por clemência, recebeu clemência do governador, Calhoun foi. E ele sai e não fica muito tempo solto, e aí o promotor diz que ele começa a matar mulheres. Então, só nessa frase que você acabou de dizer, há tantos pontos diferentes. Então, primeiro, eles tiveram que bloquear 3 meses. Eles estão presumindo que o julgamento levaria 3 meses e que começaria em fevereiro de 2027. Agora que eles adicionaram Kristen à lista de indiciados, eles nos avisaram que isso vai atrasar mais alguns meses.
Ainda esperamos que eles adicionem Ashley em algum momento, e se a jurisdição for mesmo no condado de Multnomah, e para acontecer ao mesmo tempo, eu suponho. Isso vai adiar tudo novamente. Eu também acredito que há outras pessoas que possivelmente poderiam ser adicionadas à acusação, ou que esse tempo entre agora e o início do julgamento também vai dar a eles tempo suficiente para continuar investigando a possibilidade de outras vítimas. DIANA, quero recomeçar. Quando você percebeu que algo estava errado e Charity havia sumido? Então, a primeira vez que a Charity desapareceu foi, na verdade, por volta de dezembro, janeiro, e eu não tinha registros. Naquela época, ela tinha recebido alta de um hospital psiquiátrico para uma casa de acolhimento, e então eu consegui. Eu a encontrei depois disso e demorou um pouco para eu realmente descobrir onde ela estava. Que, independentemente de ter sido tutelada pelo estado de Washington por questões de saúde mental, ela já tinha mais de 18 anos. Quando a polícia a encontrou daquela vez, disseram que não podiam dizer onde ela estava, só que não estava mais desaparecida. Eu estava em contato com Charity ou com pessoas próximas a Charity até o final de fevereiro. E houve alguns problemas médicos, então perdi o contato com ela em março. Mas eu não sabia disso. Tipo, ela também estava desaparecida das ruas por causa dos problemas de saúde mental, por causa da escolha de viver de forma instável, porque ela tinha uma casa coletiva concedida pelo estado, mas ela saiu de lá 2 dias depois de chegar. E eles não podiam me dizer. Tipo, eu tive contato com ela em janeiro, tive contato com ela no começo de fevereiro, e eles não conseguiam me ajudar a encontrar onde ficava essa casa para levá-la de volta. Isso, o que eles disseram foi para levá-la ao hospital para uma avaliação de saúde mental e depois pedir para ela assinar uma autorização de liberação de informações. Assim eles poderiam falar comigo sobre isso. Bem, foi isso, no final de fevereiro, quando ela não quis. Ela não queria se encontrar comigo pessoalmente. Ela não queria voltar aos hospitais. Ela passou vários meses em alguns hospitais diferentes em 2023. E então eu também não estava. Eu nem estava ciente, sinceramente, de que ela estava completamente desaparecida. Nossa. Quando você realmente começou a se preocupar e pensou consigo mesma que algo realmente não estava certo. Eu já deveria ter tido notícias dela até agora. Passei a me preocupar com ela. Por volta de 11 de março, quando saíram matérias nos jornais de Portland e nas notícias sobre aquele mercado aberto de fentanil, e houve 11 pessoas que sofreram overdose durante esse período. E eu estava sinceramente com medo de que ela fosse, não que ela fosse uma dessas pessoas, sabe? Porque você pensaria mais que isso eu ia receber uma ligação. Em algum momento, eles tinham um novo tranquilizante que estava sendo misturado nas drogas. Então, eu realmente comecei a me preocupar com o dia 12 de março e, infelizmente, acho que já era tarde demais naquela época. Nossa. Então, durante esse tempo, eu também estava tendo alguns problemas médicos com carcinoma in situ e esperando por uma biópsia, sabe? Desde então, descobrimos que com certeza não era
câncer de mama, mas definitivamente, tipo, minha saúde me deixou meio desleixada em tentar encontrá-la. Diana Ellen soube que sua filha estava em Vancouver, Washington, então começou a procurar Charity lá. Quando os outros colegas de barraca não a tinham visto, nem na região de Vancouver. Provavelmente foi no final de março e eu só ficava esperando uma ligação, porque ela tinha o hábito de ir para cidades aleatórias com pessoas aleatórias. Ela definitivamente estava arriscando, jogando com as probabilidades, e a saúde mental dela influenciava muito nisso. Ela simplesmente entrava em um carro com alguém e não percebia que ia acabar tão longe quanto acabou. Então eu ficava esperando que um hospital ou o escritório do xerife me ligasse para ir buscá-la. Sempre tinha acontecido antes, sabe? Eu já busquei ela em Astoria, já busquei ela em Cottage Grove, já busquei ela em Portland. E na maioria das vezes eram os hospitais que me contatavam, sabe? E me avisavam que ela estava lá. Ela passou um tempo em Longview, Washington, e também no St. John's Medical Center. E quando eles não ligavam, eu comecei a ficar realmente preocupada. Normalmente, em 2 ou 3 meses, algum escritório me ligava e pedia para eu ir buscá-la. Acontece que ela estava em um hospital no dia 6 de março e eles não ligaram, eles não avisaram. Sabe, o ICE é avassalador. Tem bastante culpa do meu lado também, sabe? E que se eles tivessem feito como sempre fizeram antes e simplesmente me ligado naquela data, eu teria buscado ela. Não teria descoberto 2 dias depois que ela tinha sido assassinada. Sinto muito, espero que você. Eu sei que você disse que sente culpa, mas espero que não se culpe por isso. Eu, sabe, eu realmente acredito nisso. Não havia nada que você pudesse ter feito. Eu sei que você e algumas das outras mães e familiares saíram procurando respostas por conta própria, tentando descobrir o que aconteceu. Me fale sobre isso. Então, eu recebi a ligação em 26 de abril dizendo que tinham encontrado o corpo da minha filha. Acredito que encontraram em 24 de abril e levaram dias para identificar pelas digitais. Foi cerca de 7 dias depois disso que a Ariel entrou em contato comigo e eu, para recuar, só para você entender os detalhes que eu estava recebendo sobre como eles encontraram. Minha filha imediatamente colocou na minha cabeça que era isso que tinha acontecido com ela. Sabe, fazia sentido o perfil da vítima ou o modo de agir de um serial killer. E veja bem, algumas semanas antes disso, Joana tinha aparecido no noticiário. A descoberta do corpo da Joana também tinha sido notícia. E a primeira coisa que pensei quando era só a Joana foi: ai meu Deus. É assim que a maioria desses programas começa, sabe? Assistindo a crimes reais, que costuma ser esse padrão de corpos encontrados em áreas rurais. Ou, sabe, então tudo isso já estava lá quando. Então eu esperava trolls que a pessoa que matou minha filha poderia ter entrado em contato comigo. Apenas pessoas aleatórias e malucas. Quando Ariel me procurou, achei que fosse o autor do crime. Essa mulher pode ser louca, sabe? E ela mencionou que os detetives viriam para Washington
alguns dias depois. Bem, ela não saberia disso se os detetives dela não estivessem conversando com os meus detetives. Nesse momento, soube que ela era ela mesma. Então, estávamos nos comunicando sobre a possibilidade de nossos entes queridos estarem conectados dentro de 10 dias daquela ligação inicial. Diana contou que as famílias, percebendo algo errado, se reuniram para trocar informações. Nós nos reunimos em um hotel junto com Melissa, a mãe de Kristen, e não tenho certeza se eu escrevi em que dia foi isso. Foi no Hotel Monarch e Melissa veio com as anotações dela e Ariel veio com a irmã, Robin, e nós compartilhamos muito cautelosamente apenas alguns detalhes e houve um que elas compartilharam sobre a irmã dela. E acho que, como sempre, fui muito reservada sobre muitos dos detalhes. E acho que só o olhar no meu rosto deixei que soubessem que esse era um detalhe ligado à caridade também. E só aquela sensação no fundo de que, de alguma forma, essas coisas estavam conectadas. E isso foi bem antes dos jornais começarem a dizer que havia conexões entre pelo menos 3 das garotas e o coração do pai. Ou bem antes de dizerem que 4 das mortes estavam conectadas, isso foi até antes de sabermos que havia 4 mortes naquela época. Uau! O que vocês fazem juntos como grupo? Compartilham informações, vão às ruas, o que fazem? Sim, senhora. Tipo, então, inicialmente nós comparamos informações e decidimos que iríamos nos reunir para fazer um panfleto. Falamos sobre vários canais do YouTube. Não sei se são jornalistas ou apenas pessoas diferentes com contas no YouTube. Estão tentando contato conosco para obter informações pessoais. Isso é algo muito positivo e negativo de cada um deles que ajudou ou quis ajudar. Nós juntamos os panfletos de todas as meninas e começamos a distribuí-los. Criamos um número de telefone do Google Voice para uma linha de denúncias, assim você pode manter seu próprio número pessoal anônimo. Nós juntamos um e-mail para que eles pudessem nos enviar dicas por esse canal. Nós revezávamos os horários do dia em que atenderíamos as ligações, porque algumas de nós estavam trabalhando. Nós tínhamos horários de sono diferentes, tipo, eu sou mais diurna, então eu ficava com o turno da manhã. Nós pensávamos juntas em perguntas para mandar nas ruas com as youtubers que estavam indo, e nós trabalhamos com muitas delas. E dizíamos individualmente quais não funcionavam mais e simplesmente continuávamos, sabe? Com cada dica que aparecia, cada artigo de jornal que sugeria qualquer coisa assim, nós fomos lá. E quando tentamos encontrar as pessoas nas ruas que disseram ter feito comentários, nós mandamos e-mails, procuramos no Facebook, houve há um grupo de conversa no Facebook onde a comunidade se reuniu e nos ajudou bastante. Desculpe, não lembro o seu nome. Para a senhora. Ela criou o chamado Mapa do Espaguete. E ele mostrava as conexões entre todas as garotas daquela época. Ele não mostrava o nome Jessie Lee Calhoun, mas mostrava pessoas próximas a ele e mostrava um padrão. Você sabe de como essas garotas tinham pequenas conexões entre si nas redes sociais ou com pessoas em comum. Então, nós rastreamos essas pessoas e começamos a fazer perguntas para elas. Uau!
Então, como Jessie Lee Calhoun entra na história? Imagino que para os detetives logo de cara, quando Ashley também se envolveu. Quando se trata de caridade, ainda não entendi como ele estava ligado a ela. Então, quando você recebe o nome, quais são seus sentimentos e pensamentos? Por- Meu primeiro pensamento foi: de onde esse cara surgiu? Assim mesmo, porque, de novo, quando se trata de caridade, eu ainda não sei qual é a ligação com caridade. E Gessé, eu entendi de onde veio com Ashley, entendi de onde veio com Bridget, você sabe disso. E quando se trata de Kristen, Bridget, Ashley e Joanna, essas coisas faziam sentido. Que ele poderia então estar ligado a essas 4. Ainda não temos certeza de como foi com Charity. Então as outras 4 garotas não estavam juntas, 2 delas e outras 2 estudaram juntas. Em algum momento elas foram amigas em algum momento. Então, se uma delas conhecia a outra, fazia sentido que a segunda amiga também as conhecesse. Além disso, elas tinham estado naquele local por último. Se eu soubesse que Charity esteve em Vancouver, não teria ido. Teria me levado tipo 7 viagens diferentes distribuindo panfletos antes de eu chegar perto da área de Gresham, onde o resto dessas garotas tinha estado ou se envolvido. Então, você não faz ideia de como ele encontrou a Charity? Você acha que a polícia sabe? Eu sei, eu acho que eles não vão te contar, sim, senhora. Isso é só uma suposição minha. É ou por meio de amigos conhecidos, porque acabou que, assim como a Caridade, também já tinham visitado o coração do pai, assim como a Joana e também a Brígida. Você sabia disso? Também havia a ideia de que a Caridade tinha estado em um condomínio que ficava na mesma região que a Brígida, se não no mesmo apartamento. E então, o que eu ouvi sobre Joana e Brígida, especialmente sobre a Brígida, é que ela tinha um coração incrível, esse coração lindo, amoroso, maravilhoso, sabe? E se ela visse minha filha passando por dificuldades, ela teria querido ajudá-la. Sim, sabe, eu tenho algumas outras pessoas que ligaram para a linha de denúncias, e que elas tinham ideias, tipo, que tinham conhecido a Charity. Então, é bem possível que, porque as pessoas que eles conhecem conheciam o Jesse e conheciam a Charity, que exista algum tipo de testemunha de que eles se conheceram por um curto período. Ou que por causa da saúde mental da minha filha, tipo, ela sabia que o mundo era feio, ela é meio parecida comigo e ela esqueceu disso. As próprias pessoas podem ser que a pessoa na sua frente pode ser tão sombria quanto elas são, e eu ouço isso de vez em quando. Jesse podia ser um cara muito simpático, falante, sabe, amigável. Sabe? Ela poderia ser só uma estranha na rua. Ele era bonito e ofereceu comida, cama e drogas. Sabe? E isso também é verdade. Caridade. Perry enfrentou dificuldades, mas sua mãe afirmou que ela era boa e de bom coração. Perguntei o que mais ela gostaria que soubessem sobre ela. Minha coisa favorita na vida, minha maior conquista que eu já tive em toda a minha vida. O primeiro momento em que eu soube que era aqui que eu pertencia foi sendo mãe. E ela me deu isso, sabe, por caridade mesmo. Você sabe que havia esse lado lindo dela.
quando a Kate passou pelo terremoto. Ela ficou tão impactada porque disseram na escola que ela envolveu todos em uma campanha de arrecadação de moedas, mas não foi assim. Não era tarefa de casa, era só algo que, sabe, eles tinham feito, tipo aquelas campanhas do March of Dimes pela escola toda, e ela quis fazer isso. Só precisei dizer, vamos falar com a diretora. Sabe, E ela conseguiu isso e também fez uma grande campanha de arrecadação de alimentos para a Sociedade Protetora dos Animais. Quero dizer que foram 500 libras de comida, mas provavelmente não lembro os números exatos. Mas tem uma foto dela sentada em cima de uma pilha enorme só de ração para cachorro. Porque ela queria fazer a diferença, sabe? Ela impactou pessoas durante toda a vida dela, e eu aprendi que isso continuou nas ruas também. Você sabe que ela pode ter visitado lugares sombrios por causa da saúde mental e por causa das drogas, porque às vezes ela escolhia as drogas e estava com a mente sã. Sabe, tentar amenizar isso ou mentir não me ajudaria em nada, já que o que eu quero é a verdade, entende? Mas parece que mesmo nesses lugares sombrios, ela ainda era uma luz em um dia bom. sinto muito pela sua perda. Não importa se ela enfrentou doenças mentais ou drogas. Ela não merecia ter sua vida tirada dela, e você sabe, você não merece ter sua filha tirada de você. Deseja acrescentar algo? Diana. Sim, é isso. E eu não quero que isso seja só sobre caridade, mas vamos focar nela por enquanto. Quando você perde alguém como a Charity, todo mundo que a conhecia está perdendo uma Charity diferente. Tipo, a imagem que eles veem na cabeça deles nem sempre é dessa jovem de 24 anos que estava passando por tantas dificuldades. E nas ruas, minha prima, toda vez que ela fecha os olhos ou pensa nela, ela se lembra da primeira vez que a conheceu. Sabe, ela era esse bebezinho tão pequeno no hospital. Sabe, É essa pessoa que ela vê que ela perdeu, e tem pessoas que é aquela criança da primeira série na escola primária. Tipo, a perda dessas senhoras está impactando todo mundo, desde o passado até o presente. Uhum. E as outras meninas também eram assim. bem, Diana, eu realmente agradeço por você compartilhar sua história comigo e espero que possamos conversar de novo outra hora. Agora, o julgamento de Jessie Lee Calhoun será em 2027. Este foi o Crime Fix. Sou Angela Levy. Obrigada por acompanhar. Até a próxima aqui.